os filhos sejam crentes, tanto os pais estando perto ou não, porque da presença de Deus ninguém escapa, ninguém se esconde, ninguém foge. Glória ao nome do Senhor. E é com Ele, foi Ele que nos chamou, e com Ele que nós vamos prestar contas. Então, vamos fazer o que Davi fez. Senhor, sonda-me. A sonda é penetrar fundo. Quando Davi falou, sonda-me, Senhor, ele estava dizendo, pode buscar no fundo da minha mente algum rancor, alguma inveja, algum ciúme, mas também a minha pureza, a minha sinceridade. Sonda o meu coração. Pode, Senhor, me sondar, porque eu reconheço que eu sou uma criatura totalmente dependente do Criador. Glória ao nome do Senhor. E ele faz, portanto, irmão, essa reflexão de que Deus já o conhecia antes dele ter consciência de ser alguém, porque Deus já via ele ainda como um embriãozinho, como as primeiras células que se reproduzem, irmãos, ainda na fase de mórula, de blástula, as fases embrionárias, não é, irmão, do crescimento de um novo ser no ventre materno. E Davi dizia, Senhor, meus ossos, quando começaram a formar, não estavam ocultos a Ti. Eu fui formado, os meus tecidos epitelial, muscular, sanguíneo, enfim, todos os tecidos do corpo humano, eu fui entretecido no ventre da minha mãe, como no escuro da profundeza da terra, mas diante dos teus olhos, tu já me vias. Glória ao nome do Senhor. Os teus olhos já me viam meu corpo ainda sem forma. Irmão, nada é oculto a Deus. E eu sei que no teu livro da vida, irmão, no teu livro, todas essas coisas iam sendo escritas, iam sendo dia a dia formada. Irmão, a questão da diferenciação celular ainda hoje, no século 21, em 2026, ainda, irmãos, os grandes estudiosos, embriologistas, geneticistas e biólogos de um modo geral, ainda não sabem como ocorre a diferenciação celular. A multiplicação, todos sabem, meia célula do pai, meia célula da mãe, forma a primeira célula chamada ovo. E logo começa a multiplicação. Aquela uma vira duas, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e vai num crescente geométrico. O que não se sabe é como aquela primeira célula tinha toda a informação para formar o tecido ósseo, por exemplo, o esqueleto. Onde estava? Como é que estava? Era uma célula só. Como estava a ordem para formar fígado? Onde estava a ordem para formar pâncreas, pulmão, pele? O maior órgão do nosso corpo humano é a pele, que ela cobre nós por fora, toda a superfície do cabelo, da cabeça à planta dos pés, e também por dentro, irmão. Todos os nossos tubos, seja respiratório, digestivo, intestino, tudo é revestido de pele por dentro e por fora também. Como é que isso aí foi dado ordem, cada coisa foi no seu lugar? O aparelho visual, o globo ocular e todo o complexo de enxergar, de ver cores, ver forma. Irmão, eu li um depoimento de um médico, um cientista coreano, que era ateu,
mas ele estudou muito, ele se especializou na parte oftalmológica, e vendo a precisão do que é o órgão da visão, o que é o fenômeno de enxergar, ele se tornou crente em Deus. Glória ao nome do Senhor. Porque ele chegou à conclusão que sem admitir Deus é impossível, porque é uma perfeição. Mas, irmão, até hoje não se sabe como é que daquela primeira célula tinha toda a ordem de formar, irmão, um aparelho visual, um aparelho respiratório, cérebro, sangue, osso, unha, cabelo, tudo diferente uma coisa da outra. Davi meditou em tudo isso, irmão. Nem tudo que ele meditou era possível escrever, mas o que ele escreveu aqui dá a entender toda essa profundidade, onde ele disse: Senhor, tu me viste ainda informe, meu corpo não tinha começado a formar, tu já sabias como eu ia ser, tu já conhecia, no teu livro, dia a dia era anotado sobre a minha pessoa. Senhor meu Deus, quão preciosos são os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles, Senhor, e quão preciosos são, ó Deus, os teus pensamentos. Se eu contasse, seriam mais do que o número dos grãos de areia na praia. Quando acordo, ainda estou contigo. Irmãos, esta preciosidade deste mistério que ocorreu com cada um de nós, cada irmão, cada irmã, é um exemplo único no mundo, não no mundo de hoje só. Não existe outra criatura com as suas características, nem hoje entre os 8 bilhões de habitantes da Terra, e nem das gerações passadas, que segundo cálculos passa de 100 bilhões que já viveram na Terra. Não houve ninguém igual a você, você é única, eu sou único. O irmão é único, irmão. Foi Deus, o Criador, que planejou isto. Mas tem uma obra pessoal, individual e única, que é a obra da salvação. Aquilo que acontece, ou aconteceu com nossa mãe, mas acontece nas irmãs que são mães aqui, aconteceu no interior de cada uma que gerou. Acontece no interior de todos nós, irmão. Espiritualmente falando, a cada dia, Cristo está sendo formado no interior de cada um de nós. A pessoa de Cristo está crescendo em ti, irmão. A salvação, a eternidade, Ele é Pai da eternidade. A eternidade está se formando em ti, irmã. E cada dia isto é anotado, e Deus já sabe quando chegaremos à estatura do varão perfeito, terminaremos esta vida e saltaremos para a vida eterna. Então, irmãos, que Deus nos ajude, assim como uma mãe é preocupada, é cuidadosa, estando esperando um bebê, não come qualquer coisa, não bebe determinadas coisas, evita ela às vezes poderia ter sido até uma atleta de salto e de corrida e tudo mais. Não, mas agora eu vou me preservar, porque dentro de mim está gerando um filho. Irmão, o crente tem uma vida eterna formando dentro dele. Preserva-te, irmão. Preserva-te, servo de Deus. Preserva-te para que não ocorra um acidente espiritual, uma interrupção neste crescimento, um problema espiritual. Que o Senhor nos ajude. Então, irmãos, Davi, tendo pensado, meditado, e o Espírito Santo revelado isto, veio uma revolta nele. Os irmãos perceberam que é um salmo tão bonito, e vem falando coisa gloriosa. De repente, Davi fala assim,
O verso 18, ele está terminando toda essa beleza, ele diz assim: ah, Senhor, se eu fosse contar todo o teu poder, teus pensamentos, tuas ordens, tuas providências, seriam tantos e grandiosa a soma deles. Se eu contasse, seria mais do que areia. Quando eu acordo, ainda estou contigo. Porque, irmão, também o Senhor nos guardar. O sono é a imagem da morte, irmão. E uma pessoa dormiu, muitos não acordam. Mas aquele que acordou é porque o plano de Deus continua com ele por mais um